Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga a mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. No texto, o Santo Padre afirma que é preciso superar toda forma de cultura do descarte e de solidão. CNBB publica a lista de cânticos próprios sugeridos para celebrações na Quaresma. Ministério da Justiça reforça a segurança em penitenciárias do país após fuga de detentos no Rio Grande do Norte. Brasil tem mais de 150 infectados pelo vírus da gripe aviária. E confirma 2 novos casos no Sul e Sudeste. Saiba o que fazer em caso de acidentes com animais peçonhentos. Crianças com mais de 10 anos começam a ser vacinadas contra a dengue em Goiás. Saiba por que os idosos ainda não podem ser vacinados. E a história de uma gruta centenária dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. O Vaticano divulgou hoje o tema para o 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos a ser celebrado em 28 de julho. E foi extraído do livro dos Salmos na passagem que está escrito: "Na velhice não me abandones". O tema é escolhido por Francisco para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, divulgado pelo Departamento Vaticano para os Leigos, a Família e a Vida, reflete a oração de um ancião. Na velhice não me abandones, nos lembra que a solidão é uma realidade para muitos idosos, vítimas da cultura do descarte e considerados um fardo para a sociedade. As famílias e a comunidade eclesial são chamadas a promover a cultura do encontro, criar espaços de partilha, de escuta e oferecer apoio e afeto. Assim se concretiza o amor do Evangelho. Eu vorrei que hoje pregássimo per gli anziani che soffrono questo momento in modo speciale, con una solitudine interna molto grande e dalle volte con tanta paura. A solidão é condição real da existência humana e se manifesta de forma particular na velhice. A oração do salmista é a oração de cada um de nós, a oração do coração de cada cristão que se dirige ao Pai e confia no seu conforto. Celebrar o 4º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos assume significado profundo neste ano dedicado à oração. O convite é para que se construa juntos o nós, mais amplo, da comunidade eclesial, avós, netos, jovens, membros de uma mesma família. É essa familiaridade enraizada no amor de Deus que supera toda forma de cultura do descarte e de solidão. As comunidades que, com a ternura e afeto, não esquecem os membros mais frágeis, manifestam o amor de Deus que nunca abandona ninguém. Todo cristão católico é chamado a se preparar espiritualmente e com iniciativas pastorais para o evento. Nos próximos meses, um kit pastoral específico de preparação estará disponível no site da Vida em Família, produzida pelo Departamento Vaticano. Com o início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, fiéis do mundo todo são convidados a intensificar o jejum, a oração e a caridade. No Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos lançou um material com sugestões para bem viver este tempo litúrgico. Vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite também para você, para quem agora nos acompanha de casa, de tantos lugares. É uma boa sugestão. A CNBB publicou em seu site uma lista de cânticos próprios sugeridos para as celebrações deste período quaresmal. A reflexão é sobre como a liturgia deve ser preparada durante estes 40 dias que antecedem a celebração da Páscoa. A liturgia é a ação de Cristo na Igreja. De acordo com o Catecismo, por meio das celebrações, o povo de Deus toma parte na obra divina. A celebração mais importante para a Igreja é o mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição de Cristo. A beleza deste período é que, para bem vivê-lo, é necessário se preparar durante 40 dias para a celebração da Páscoa. Na Quaresma, os fiéis católicos buscam no jejum a sobriedade para viver o essencial deste tempo litúrgico.
Na Quaresma a gente reza por nós que vamos renovar o nosso batismo e por aqueles que vão nascer de novo. E durante toda a Páscoa a gente vai rezar por aqueles que foram renascidos e a gente junto com eles, pensando sempre na veste batismal, que também é uma mortalha, que nos lembra a morte para esse mundo, para a ressurreição com Cristo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio da Comissão Episcopal para a Liturgia, oferece e indica uma curadoria com um repertório de músicas para as missas e celebrações da Quaresma. Tem músicas mais sofisticadas para cantar com coral, tem músicas mais simples para cantar com um grupo de animação, mas todas as músicas que estão indicadas ali são músicas com conteúdo bíblico, as músicas estão acompanhando o evangelho de cada domingo. Há uma característica relacionada ao canto que é a sobriedade. Então, durante o período quaresmal, sobrepõe-se de maneira inequívoca a moderação nos instrumentos e a observância estrita dos textos pedidos para cada um dos domingos. A música litúrgica não é somente uma expressão artística, mas tem como fim a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Ela é um grande tesouro e ela é um grande veículo em que nós podemos perceber a forma como Deus quer falar conosco, né? Tudo na igreja é inspirado pelo Espírito Santo. Se cumpriu, o reino já chegou. O assunto agora é segurança pública. Após fuga de 2 detentos no presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o Ministério da Justiça solicitou uma revisão em todas as unidades do território nacional. Essa foi a primeira fuga da história registrada em uma prisão de segurança máxima no país. Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou o afastamento da direção da Penitenciária Federal e a nomeação de um interventor. O ministro Ricardo Lewandowski também determinou uma revisão nos equipamentos e protocolos de segurança dos presídios de segurança máxima. Pelas redes sociais, o presidente em exercício disse que o governo está empenhado na recaptura dos fugitivos, além de iniciar as apurações sobre as circunstâncias que levaram à fuga. O Sistema Penitenciário Federal foi criado em 2006 e, desde a sua fundação, essa foi a primeira fuga registrada. O Brasil tem 5 presídios federais com capacidade de 832 detentos. Os 2 homens que fugiram faziam parte de uma organização criminosa e tinham sido transferidos de um presídio no Acre. Para o especialista em segurança pública, a fuga representa uma falha grave. Leonardo Santana alerta para a necessidade do investimento em tecnologia e capacitação dos policiais penais. Esse modelo ele também carece de tecnologia, ele carece de capacitação, treinamento, boas ferramentas de trabalho para a categoria dos policiais penais. Então, quando você não consegue trazer tudo isso junto, as falhas gradativamente acabam sendo muito mais fáceis de começarem a acontecer. O governo do Rio Grande do Norte acionou os governos vizinhos do Ceará, Pernambuco e Paraíba na procura dos criminosos. Cerca de 100 agentes da Polícia Federal também foram acionados para a realização de buscas. Os nomes dos fugitivos estão incluídos na lista da Interpol de foragidos internacionais. E o Brasil registrou mais de 150 casos de gripe aviária, preocupando as autoridades de saúde. 2 casos foram verificados em aves silvestres, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou 154 casos em aves silvestres, sendo um no Rio Grande do Sul e outro no Rio de Janeiro. Outras 3 ocorrências foram identificadas em aves domésticas e 4 em leões marinhos. Em virtude do crescimento dos casos de gripe aviária no país, o Ministério prorrogou mais uma vez a vigência do estado de emergência zoossanitária, decretada pela última vez em maio do ano passado.
Com a portaria, as autoridades podem usufruir de mais instrumentos e verbas para conter a disseminação da doença. A influenza aviária é uma enfermidade viral que afeta principalmente aves silvestres e domésticas. A contaminação humana é rara, mas pode ocorrer por meio de contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas. Não há risco no consumo de carnes e ovos de aves ou qualquer produto de origem animal inspecionado. Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. Em seu segundo dia de visita oficial ao Egito, o presidente Lula se encontrou com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. Durante a reunião, os líderes conversaram sobre as mudanças climáticas e a guerra entre Israel e Hamas. Após cumprir a agenda no Egito, Lula vai para Addis Abeba, capital da Etiópia, onde participará da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana. Estamos de volta para falar da previsão. A sexta-feira será marcada por muita chuva e alertas de tempestade em boa parte do país. É o caso do Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo, que recebem a influência de uma baixa pressão atmosférica da costa fluminense. Os acumulados podem chegar aos 30 milímetros em Minas Gerais e em Goiás. O tempo será firme no leste do Paraná e oeste do Rio Grande do Sul, mas a semana também termina com instabilidades em Santa Catarina e no restante do estado gaúcho. Por isso, a sexta-feira vai começar mais nublada em Porto Alegre, onde pode chover a qualquer hora e a máxima pode alcançar os 29 graus e no sábado pode chegar aos 30 graus. A zona de convergência intertropical ainda gera chuva forte na costa norte do Brasil. São esperados cerca de 75 milímetros nessa região azul mais escura do mapa, que corresponde ao norte do Pará. O calor e a umidade serão o destaque de amanhã no centro-oeste. Por isso, vai ter pancadas de chuva com períodos de melhorias no sul e leste de Goiás, no Distrito Federal e no extremo sul do Mato Grosso do Sul, que corresponde a essa região mais escura do mapa. Já no Nordeste, o dia vai ser de sol e muito calor em toda a região, mas com risco de temporais. Em São Luís, Teresina, em Fortaleza. Vamos às temperaturas? Vai fazer mínima de 24 graus em Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e máxima de 33 graus em Teresina. 51 municípios de Goiás iniciaram a vacinação contra a dengue nesta quinta-feira. A imunização é feita com a vacina Qdenga, a primeira aprovada no Brasil para um público de 4 a 60 anos de idade. Nós vamos fazer contato com Sidney Fernandes em São Paulo para entender por que os idosos ainda não fazem parte do público-alvo. Boa noite, Sidney. A resposta de especialistas em saúde é que a vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa ainda não foi testada em idosos. Boa noite, Reinaldo, Mauriceia e a você que sempre acompanha o Canção Nova Notícias. 712 mil doses do imunizante foram distribuídas para pelo menos 10 estados. Crianças de 10 a 14 anos formam o grupo prioritário a ser vacinado. Os detalhes do porquê os idosos ainda não fazem parte do público-alvo, você confere na reportagem. Diante do aumento de casos de dengue, a vacina Qdenga, aprovada pela Anvisa, passou a fazer parte do calendário vacinal. Mas um item chama a atenção. O imunizante só foi aprovado para pessoas de 4 a 60 anos. O estudo científico que testou a eficácia e a segurança da vacina, ele foi realizado até 59 anos de idade. Por essa razão que a vacina inicialmente foi liberada no Brasil pela Anvisa para 4 a 60 anos de idade. Na Europa, ela foi liberada pela Comunidade Europeia para uso acima de 4 anos de idade em diante, sem limite. Mas a vacina Qdenga, aprovada contra a dengue, pode ser aplicada em idosos acima de 60 anos quando o médico prescreve o imunizante. A prática é chamada de off-label. Se algum médico prescrever a vacina, assumindo junto com o paciente, com os familiares, o risco, se acontecer uma reação possível, que pessoas idosas tomem a vacina. É chamada off-label, fora da bula. Já nas crianças menores de 4 anos, o cenário é diferente. Essa Qdenga atual, provavelmente ela não venha a ser
utilizada em crianças menores devido à baixa resposta imunológica dessas crianças à vacina. A vacina ela tem que ter eficácia, ela tem que ter segurança, ela tem que ter eficácia comprovada. E nessa faixa etária, ela não teve o item de eficácia comprovada. Ainda aguardando a aprovação da Anvisa, a vacina contra a dengue desenvolvida pelo Butantan promete uma imunização que começa aos 2 anos de idade. É uma vacina de dose única. Você dá uma injeção, consegue conferir uma boa proteção numa faixa etária bastante elástica, de 2 anos até 60 anos incompletos. Mesmo sem a aprovação da vacina para crianças menores de 4 anos e idosos acima de 60, a dengue é uma doença de risco para essas faixas etárias e medidas de prevenção são essenciais. A gente precisa ter um esforço de interromper o ciclo do mosquito, que passa por essa transmissão com água parada. O repelente ele pode ser útil também e pode ser usado. Seguimos falando de saúde, só que agora um alerta que pode salvar vidas. O clima mais quente e úmido favorece o aparecimento de animais peçonhentos, a exemplo de aranhas e escorpiões no entorno de casa. Por ano, cerca de 250 mil acidentes são registrados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Diante de uma ocorrência, a busca rápida por atendimento é fundamental. Moradora da cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas, Gabi passou por um susto com seu filho José Gabriel, de 9 anos. Ele estava brincando, aí ele chegou para dentro dizendo: mãe, um besouro, ele disse assim, um besouro me picou no dedo aqui. Aí eu já fiquei, tipo, vou olhar o que foi. Ele disse: está lá fora o besouro. Eu corri e fui olhar, né? Quando eu ouvi, foi o escorpião. Os pais levaram a criança para uma unidade de pronto atendimento de emergência. Aí só deu uma medicaçãozinha para ele e ficou aguardando 24 horas para ver se ele ia ter alguma reação, né? Porque a criança é perigoso. Aí, graças a Deus, não teve nenhuma reação e no outro dia, umas 9 da manhã, ele teve alta. Em São Paulo, a Secretaria do Estado da Saúde registrou mais de 70 mil acidentes em 2023 com animais como aranhas, escorpiões, cobras e abelhas. Animais peçonhentos são aqueles que têm a condição de injetar veneno dentro do corpo de uma pessoa ou da presa, né? Nem todos os animais são peçonhentos, nem todas as serpentes são peçonhentas, né? Então, algumas são de importância médica, no sentido de envenenamento, e outros animais não. A maioria dos casos foi por picada de escorpião, predominante em locais com acúmulo de entulhos e lixo. A picada desse animal causa dor intensa e alguns sintomas. Alguns pacientes podem evoluir com manifestação sistêmica. Quais são? Em geral, começa com vômito e suadeira. E é geralmente em criança, então tem que ficar muito atento a isso. Como o socorro imediato é fundamental nesses casos, São Paulo possui um mapa online com mais de 200 pontos estratégicos. Os locais possuem medicação adequada para combater os venenos. Foi pensado que qualquer pessoa no estado de São Paulo conseguisse chegar em um ponto estratégico em até 1h30. Esse tempo ele é muito pensado em escorpião, principalmente em acidentes para crianças até 10 anos, tá? Que requer uma agilidade, um cuidado e uma busca para tratamento mais rápida. O Centro Universitário Salesiano de São Paulo acolheu agora há pouco seu novo reitor. O professor Duílio Fabre Júnior ficará à frente da instituição até 2026. As informações com a repórter Natália Cassiano. A posse acontece aqui no Teatro Otelo do Colégio Liceu Sagrado Coração de Jesus, na zona central de São Paulo. Nós acompanhamos a Santa Missa e agora ocorre a cerimônia de posse. O novo reitor disse que está aberto e coração disposto para acolher esta nova missão. Começou com um passo muito corajoso e bastante significativo dos salesianos, não é? De procurar internamente e externamente alguém que pudesse trazer uma visão que complementasse a tradição, né, do trabalho dos salesianos aqui no Brasil, especialmente aqui na região de São Paulo.
né? E aí, entre processos de entrevistas, de escolha, o meu nome foi escolhido. E isso foi uma surpresa muito grande para mim, né? Porque a gente sempre pensa, nossa, será que eu estou capacitado para tal? E aí depois você vai compreendendo, né, que é a partir da escolha que você vai se capacitando. A igreja adverte que o desperdício de alimentos é um mal que afeta a sociedade e prejudica muita gente. Muitas vezes o que se vê é a comida que alimenta sendo jogada fora. Comer com os olhos e colocar no prato mais do que o suficiente para saciar a fome nos faz refletir sobre os pecados da gula e da avareza que manifestam o egoísmo. Que tal fazer desta quaresma a chave para mudar o comportamento à mesa? No interior de São Paulo, uma iniciativa em âmbito nacional reaproveita os alimentos e ajuda a combater a fome. Confira na reportagem. Limão, tomate, pimentão. Legumes, verduras e frutas que fazem parte do dia a dia do Reinaldo e do Natan. A rotina diária é essa: selecionar cuidadosamente tudo aquilo que vai alimentar pessoas em situação de vulnerabilidade. Desde a década de 90, esta iniciativa colabora com diversas organizações espalhadas pelo Brasil. Tudo supervisionado por uma nutricionista. Nosso trabalho é dinâmico, né? Então a gente fala que é colheita urbana, coletamos tudo no período da manhã, entregamos no período da tarde, então é um trabalho dinâmico, ativo, né? E que os doadores já entendem isso também. A gente não pode coletar alimentos com pontos de bolor, alimentos vencidos, deteriorados, né? Justamente para a gente poder garantir essa integridade, essa qualidade do alimento, né? E a instituição social também passa por treinamento. Mais de 3.000 parceiros, desde produtores rurais até atacadistas e varejistas, contribuem com o projeto a partir da doação de alimentos excedentes, desde que estejam aptos e seguros para o consumo. Prática generosa de combate à fome e desperdício. Depois de carregados, alimentos saem de São José dos Campos para outros pontos da cidade, até a vizinha Jacareí, no interior de São Paulo, para contemplar uma associação que atende 158 famílias carentes. Felicidade total da Dona Helena, que quando vê o caminhão, se dirige até a sala para retirar sua cesta. Entrega revestida por um abraço de quem acolhe. Toda terça-feira a gente vem, pega legumes, verdura, que é o que ajuda na despesa da casa, né? Que eu tenho, são 7 pessoas em casa. E eu sou aposentada, eu e meu marido, a gente recebe salário pouquinho, então aqui ajuda muito. Quando os alimentos sobram, são reaproveitados pelo Sopão Solidário. Dona Cléo comanda a cozinha. Mais que isso, age com amor aos outros e a si mesmo. Faz 6 anos que eu trabalho aqui na Associação Fênix e para mim é um privilégio de estar aqui hoje trabalhando, né, de poder ajudar. Todo mês eles levam a gente lá para fazer a preparação de alimentos, aproveitar as cascas, né, os talos de hortaliça, de tudo, eles ajudam. É bom você ter um ambiente familiar saudável, onde você possa sentar junto, fazer uma refeição, mas como fazer isso se você não tem alimento na mesa, né? O último censo escolar, realizado em 2022, mostra que somente na rede pública de ensino, o Brasil possui mais de 47 milhões de estudantes. Em alguns estados, as aulas começaram no início do mês. Em outros, os alunos retornaram à escola nesta quinta-feira. A quinta-feira foi dia de voltar à rotina escolar na rede estadual de ensino. Mais de 3 milhões de estudantes retomaram os estudos em São Paulo, 514 mil em Santa Catarina, além de Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Paraíba. No estado sergipano, a acolhida foi marcada por grandes expectativas, tanto para os alunos como para a comunidade escolar. Reta final agora, terceiro ano, espero que eu possa ter uma boa organização e muito foco, muito estudo, porque o estudo é o que vai fazer a gente ser alguém na vida, a gente crescer, tanto mentalmente como também na nossa vida. Educação e conhecimento são coisas divinas, assim, que a gente pode alcançar muita coisa quando a gente tem. Mostrar para o aluno que a educação vai muito além só das disciplinas básicas, né? Então isso faz com que a nossa educação se fortaleça, que o aluno veja que a educação também ela continua em casa, por meio das leituras, por meio ali da busca
busca de aplicativos que vai auxiliá-lo nos seus projetos pessoais. Então, a educação ela é algo muito amplo e que envolve também o lar. Aqui em Sergipe, cerca de 142 mil estudantes retornaram às salas de aula. Os alunos estão divididos em 319 unidades de ensino da rede pública estadual. O dia do reencontro, da volta às aulas, da afetividade daqueles que estão chegando e dos novatos que estão sendo acolhidos pelas equipes das escolas no processo de acolhimento. Esta especialista em educação reforça o papel da escola pública na formação do cidadão. Explica que a capacitação do educador tem que ser contínua. Nós temos uma formação inicial, mas é preciso que essa formação seja mantida a partir de uma avaliação diagnóstica contínua também, que possa garantir as 3 dimensões do trabalho pedagógico no universo da escola. Outro grande desafio está no trabalho integrado entre escola, família e órgãos de garantia e direito à educação. O trabalho precisa de uma articulação, não apenas com a família, mas com outros equipamentos que estão no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. A escola faz parte desse sistema, a escola, portanto, precisa ter uma comunicação direta com o Conselho Tutelar, com as estruturas de saúde pública, com as estruturas da assistência social, para que essa formação integral possa realmente acontecer. Já está disponível a partir de hoje o saque do abono do PIS/PASEP para trabalhadores nascidos em janeiro. Trabalhadores que possuem inscrição no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, que receberam até 2 salários mínimos em média em 2022 e atuaram com carteira assinada por no mínimo 30 dias neste mesmo ano, têm direito ao benefício. Nascidos em janeiro ou com final de inscrição 0, o saque já está disponível. O calendário de divulgação segue um cronograma baseado no mês de nascimento do usuário ou o número de inscrição, no caso do PASEP. Os pagamentos que começaram a ser liberados hoje seguem até o dia 15 de agosto, quando o saque estará disponível para pessoas nascidas em novembro ou dezembro ou com final de inscrição 9. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o abono salarial de 2024 será pago a mais de 24 milhões de profissionais. Os valores sacados devem superar 22 bilhões de reais. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Canção Nova Notícias. A Operação Carnaval terminou nesta quinta-feira com um aumento no número de acidentes e mortes nas estradas brasileiras. Os agentes federais registraram 1.223 acidentes e 85 mortes. Apesar disso, houve queda nos flagrantes de infração. Emerson Tersigni conversou com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal sobre os trabalhos em uma movimentada rodovia do país. Aqui na rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, cerca de 1 milhão de veículos saíram e retornaram das capitais neste período de carnaval. Trabalho exigente tanto para a concessionária que administra a rodovia, quanto para a Polícia Rodoviária Federal. E ao meu lado, converso agora com a inspetora Rafaela Vaz, da PRF. Obrigado por aceitar o nosso convite, inspetora. Qual que é o balanço que se pode fazer desta operação de Carnaval 2024 aqui na rodovia Presidente Dutra, por exemplo? Tivemos um balanço positivo no nosso trecho aqui que vai de Pinda até Queluz. Não registramos nenhuma morte durante esses 5 dias de operação, né? Onde a PRF intensifica a fiscalização, principalmente de infrações que agravam os acidentes, como ingestão de bebida alcoólica e também excesso de velocidade. A rodovia ela tem diversos pontos de assistência para o motorista que aqui trafega, não é mesmo? Não é somente no Carnaval que acontece, por exemplo, esse trabalho de assistência, não é? Durante todo o ano, né, a Polícia Rodoviária Federal ainda está na Operação Rodovida, que se iniciou em dezembro. Ela encerra dia 18, né? Que já buscando mais segurança nesse período que as pessoas mais trafegam na rodovia, que é período de férias, de festas, né? Inspetora, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom trabalho para todos os senhores da Polícia Rodoviária Federal. De Roseira, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias. O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, divulgou nota de pesar após a utilização da imagem de Nossa Senhora de Nazaré em um desfile de carnaval em São Paulo. Nós temos que dizer que foi uma absoluta falta de bom senso e foi um gesto lamentável, tanto da escola de samba como da pessoa
cantora que se prestou a fazer esse desserviço à nossa devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Ao manifestarmos realmente tristes por isso que aconteceu, nós queremos que as pessoas tomem consciência de que, primeiro, não houve qualquer consulta à Igreja Católica e, se houvesse essa consulta, nós aconselharíamos de não usar esse tipo de figuras. Ao lamentar, nós pedimos que todas as pessoas que se responsabilizaram por tais atitudes tenham a bondade de rever os seus modos de agir, as suas ações, e que nós não façamos isso em outras ocasiões, mas respeitemos o nosso modo de devoção à Nossa Senhora, respeitemos a nossa fé cristã católica. Deus abençoe a todos, que Ele mesmo ilumine com a ação do seu Espírito Santo, para que nós valorizemos e respeitemos tudo aquilo que é o nosso patrimônio mais sagrado. Semear a palavra de Deus e evangelizar, promover a vida e a família, são propostas deste sistema de comunicação mantido por doações de sócios, amigos e benfeitores. É a sua doação que impulsiona a evangelização. Estamos com 41% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse mês de fevereiro. É o mês mais curto. Associe-se e faça a diferença. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de contribuir. Ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por ser um evangelizador conosco. Amanhã tem novidade aqui no Canção Nova Notícias. É o retorno do quadro Qual é o Roteiro? As belezas litorâneas, cultura e tradição de diferentes lugares do Brasil. Todas essas histórias estão na bagagem do Qual o Roteiro, que retorna para a nova temporada. Nesta primeira reportagem, você irá conhecer a estufa da família Lindsay, na cidade de Piranguçu, em Minas Gerais. Por aqui, tem morango o ano inteiro. É totalmente diferente do que a gente compra em mercado, tal. Você vê que ele é até mais brilhante, assim, é diferente. Conhecida por ser a terra do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, a cidade de Guaratinguetá, do interior paulista, também se destaca na devoção mariana. Uma gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes faz parte do itinerário de peregrinações da Rota da Fé, sendo considerada por projeto de lei uma das 7 maravilhas municipais. Lugar de paz em meio à movimentação da cidade. Este é o complexo centenário do Puríssimo Coração de Maria, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. A igreja dedicada a Nossa Senhora abriga a Gruta de Lourdes, idealizada por Monsenhor José Filippo, sacerdote italiano que viveu por aqui. A sua devoção era muito grande por Nossa Senhora de Lourdes, então ele tinha esse desejo de que o povo de Guaratinguetá também tivesse acesso às mesmas graças, à mesma bênção que a água de Lourdes, na França, oferecia ao povo que lá estava. Monsenhor Filippo, cujos restos mortais repousam nesta igreja, conseguiu ir à França. O resultado desta peregrinação pode ser contemplado por todos. Lá ele fez as suas orações, fez seu encontro pessoal com Nossa Senhora e trouxe 5 pedras de Lourdes. E aqui em Guaratinguetá, então, ele construiu nessa casa uma gruta e colocou aos pés de Nossa Senhora essas pedras e fez essa oração. A gruta foi fundada em 1921 e, além de se consolidar como um espaço de graças, bênçãos e exercício da espiritualidade mariana, foi eleita uma das 7 maravilhas de Guaratinguetá. Tudo isso a 10 minutos do Santuário Nacional de Aparecida e apenas meia hora da Canção Nova. A caridade como virtude é colocada em prática em um projeto social. Os ensinamentos de Dom Bosco, pai e mestre da juventude, são transmitidos para esta turma.
Germano está à frente da iniciativa há 5 anos, mas a história de carinho com o espaço vem de longa data. Com meu pai e minha mãe, no casamento deles, eles casaram aqui e porventura eu já era nascido, tinha 1 aninho de idade ali e estava presente neste momento, né? Eu acho que, costuma-se dizer que ninguém trabalha numa casa salesiana quando, se não for Maria que nos chama. Então, aqui é um local de transformação. Eu sou a Imaculada Conceição, revelação divina transformadora. Junto da água da vida que escorre e sacia a sede, está o lugar onde, por excelência, a fé encontra respostas. Respostas de um amor de mãe. Esse convite de Lourdes que nos diz vá beber da água da fonte, nos remete a isso, nesse tempo de conversão, a pensarmos mesmo na nossa vida espiritual, na nossa interioridade, como podemos, buscando a água que nos santifica, beber dessa fonte, encontrar com Jesus, que nos faz puros, que nos faz santificados também. A comunidade em Guaratinguetá inicia amanhã, então, as festividades em honra a Nossa Senhora de Lourdes. A programação religiosa vai até 18 de fevereiro e acontece na Avenida João Pessoa, no bairro Pedregulho. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de Brasília. Logo depois, às 9 horas, tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino e às 10, vejam Além da Notícia com o Ronaldo da Silva. A gente se vê novamente amanhã. Uma ótima noite. Boa noite e paz para você.